Hoje, o Melhor e Mais Justo discute os desafios para garantir abastecimento de água à população brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Bruna Pavani, especialista em Direito e Gestão Ambiental, oceanógrafa, mestre e doutorando em Ciências pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Augusto José Pereira Filho, professor de Hidrometeorologia do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia e Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e César Pegoraro, biólogo, permacultor, monitor e ecoeducador do SOS Mata Atlântica. Em 2011, a Agência Nacional de Águas, a ANA, propôs uma lista de intervenções aos governos para que não deixassem as populações vulneráveis. Pouco foi feito. Segundo especialistas, as 10 maiores regiões metropolitanas do país podem enfrentar problemas de abastecimento de água na próxima década por terem deixado de fazer obras de infraestrutura hídrica. A gente terminou o segundo bloco falando das obras e soluções. Quer dizer, você tem diagnósticos feitos ao longo do tempo e muitas vezes não assumidos devidamente pelos poderes públicos responsáveis por esse tipo de obra, notadamente governos estaduais e governo federal, tá certo? Os municípios, até onde eu saiba, não têm prerrogativas no campo do abastecimento hídrico, não é isso? E aí, né? Como, de certa maneira, fazer com que o poder público cumpra o seu papel? Aliás, tem uma pergunta que já estava aqui no segundo bloco, não deu tempo de fazer, do Marco Antônio, pela internet, via o portal da TVT, que ele diz assim: se a população economizar, a crise hídrica realmente pode acabar? Quer dizer, só a população fazendo a parte dela dá para acabar com a crise hídrica? Ou a gente depende também de ação mais efetiva dos poderes públicos? Bruno? Em termos geral, tanto no mundo quanto no Brasil, a maior uso da água é a irrigação, é para a produção de alimentos, cerca de 70% dela. No Brasil, cerca de 72% é para a produção de alimentos. Então, o uso de tecnologias avançadas, de estudos com ações tecnológicas, iria ajudar também muito a redução dessa água, a redução da necessidade de água, né? O uso industrial é cerca de 22% no Brasil. E sobrando para o uso de consumo humano, 6%. Então, a população, no caso de São Paulo, a gente tem uma população muito grande, muito concentrada. Então, essa redução no consumo humano, ela é vista em grandes escalas por causa da população muito concentrada. Uhum. Mas se a gente for trabalhar em termos de Brasil, isso está muito longe. Uma redução de 10% no consumo de 6% seria 0,6%. É muito pequeno. Então, minha principal visão é o governo enxergar novas medidas de planejamento com essa restrição de uso da água. Enxergar que a água é um recurso limitado e que nisso tem que fazer planejamentos pessimistas. Se não chover, se não tiver um abastecimento tão bom de água nos próximos anos, como a gente vai conseguir suprir todos os nossos usos? Então, uma solução seria o uso de implantação de tecnologia, como ele falou, tipo, não só de cisternas, água de reuso, também vale a tecnologia para tratar essa água de reuso. Também descargas as descargas comuns jogam 14 litros por vez. Hoje em dia a gente tem descargas que tem vazão separada. De dois estágios. 13 e 6 litros. Tipo, é muito diferente. Então, essas pequenas tecnologias aplicadas à população, elas melhoram o consumo humano, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Mas tratando como o Brasil só, o uso industrial ainda é muito grande. Os prédios industriais, prédios públicos, administrações públicas, ainda têm um consumo muito grande e ineficiente de água. Que, na verdade, toda essa mentalidade do governo público no planejamento com a água deveria estar mudando, né? Agora, Augusto falava uma coisa para a gente aqui no intervalo, dizia assim, pois é, mas apesar de todos esses elementos, dependemos de São Pedro. Quer dizer, a água é um fenômeno natural, a gente depende da chuva, da evaporação, portanto,
da quantidade do volume de água nos rios, nos reservatórios, enfim. Mas como que, apesar de depender de São Pedro, como é que a gente pode ajudar a tarefa do santo? Como que as políticas públicas podem ajudar a gente a manter a natureza fazendo a sua parte, sem que a gente atrapalhe muito? Porque a gente costuma atrapalhar bastante, né? A gente é o único bicho na Terra que atrapalha a natureza, né? Mas como é que a gente pode atrapalhar menos, Augusto? Então, você vê, a gente citou aqui a questão... Ontem houve uma enchente aqui na Zona Leste, né? E choveu menos, aliás, Jaguari, se aquela chuva ocorresse no Rio Jaguari, seria muito bom. E a chuva ficou um pouco mais ao norte. Então, nós estamos vivendo agora uma crise de escassez, mas, na média, a situação hídrica de São Paulo é razoavelmente boa, né? E essa questão desse momento, ela é muito delicada, porque no caso aqui da Sabesp, ela não produz água para a agricultura e nem para a indústria. Para a indústria talvez, né? Para a indústria, sim. Mas a indústria hoje não está aqui na região metropolitana, está, exceto aqui em São Bernardo, né? Mas o pesado do consumo d'água está fora de São Paulo, né? Essa questão da escassez, ela é mais grave aqui na região das cabeceiras do São Francisco, do Rio Paraná, né? Que nascem aqui nessa região, e em particular nesse sistema de abastecimento de São Paulo, né? E também a situação do setor elétrico também é muito grave. As represas, por exemplo, da CESP aqui em São Paulo estão da ordem de 7%. É muito mais grave do ponto de vista da energia também, que tem sido consumida em maior grau em virtude do calor também, né? E a gente tem uma matriz hidroelétrica, a gente depende da água também para produzir energia, né? Agora, Tanto que as térmicas que foram construídas para suprir as hidroelétricas estão totalmente despachadas há bastante tempo, né? Exatamente, com 100% com um custo 3 vezes maior. A Bruna falou aqui da questão da cobrança da água, né? Eu recentemente conversei com... Os japoneses estão interessados também nessa questão da crise aqui em São Paulo. Então eu comentei quanto é que eu paguei de água esse mês, né? Eu fiz a minha parte lá e procurei fazer, né? Então eu tive um bom desconto, 10 mil litros d'água, R$10. E eu comentei isso com um colega japonês e falou, puxa, mas é muito barata a água. O Japão custa 250, a mesma quantidade, R$250. Né? Então, aumentando, por exemplo, o preço da água... 25 vezes a mais. 25 vezes, aumentando o custo da água, naturalmente, né, a questão do cinto, né? As pessoas aprenderam a usar o cinto porque a multa é pesada, né? Não sei se essa é a melhor política pública, né? O governo é que tem que decidir, né? Mas certamente é um instrumento de redução de consumo, em particular daqueles que gastam fora do normal, né? Com certeza, um dos melhores instrumentos da cobrança da água seria o pagamento por serviços ambientais, porque nele o recurso já iria direto do fornecedor de água, do produtor de água, já receberia direto. A gente não pagaria para uma agência, tipo no caso da Sabesp, que ganharia esse recurso. Ela já iria direto para o produtor. Então, ele já iria direto para a proteção desses mananciais, para continuar provendo uma água de qualidade. Atualmente, eu estou trabalhando num projeto que a gente está envolvido 8 unidades de conservação, escolhidas pelo Ministério do Meio Ambiente e ICMBio, para fazer esse projeto de pagamentos por serviços da água. Essas 8 unidades de conservação, elas têm uma ligação muito grande com nascentes dentro dessas unidades e também com a proteção de grandes áreas de rios. Elas estão todas em São Paulo? Você está falando de São Não. Paulo? Não, tá? Porque você falou Ministério, então estou pensando no Brasil. Brasil. Pelo menos uma de cada bioma. Tá. E todas elas mostram a necessidade de investimento nessas unidades de conservação para elas continuarem preservando essa água. Porque, infelizmente, esse recurso que a gente devolve para a proteção é muito pequeno. Então, talvez os usuários pagando por esse investimento... Pagando pelo seu excesso de consumo, Exato. A gente poderia ter mais recursos para investir na proteção dos mananciais. Seria um excesso mesmo, porque a ONU, como ele disse, recomenda 110 litros por pessoa. A gente tem uma média de 160. Isso dia? Dia. A gente tem uma média de 160 litros aqui em São Paulo, sendo que um banho de 15 minutos consome 130 litros. E
E são coisas recorrentes, não necessárias, mas são coisas recorrentes no nosso cotidiano, que a gente ouve as pessoas lavando calçada, lavando carro. Na Califórnia, ter carro sujo virou motivo de orgulho. Tipo, eu sou um cidadão consciente, eu tenho meu carro sujo, eu não lavo. César. Né? Não, e tem umas questões assim que a gente lá na SOS tem insistido muito, tem trabalhado muito, que já temos vários estudos que mostram essa questão da recomposição vegetal à produção de água. Então, assim, temos projetos acontecendo dentro da SOS que tem incentivado isso. Inclusive, tem um edital agora de um projeto doando 1 milhão de mudas para a região do Sistema Cantareira, como um estímulo a gente, de fato, passar a enxergar melhor essa relação que existe no ciclo da natureza, né? Quando a gente vai estudar o ciclo da água, a gente sabe que tem um fator bastante importante, não só para descompactação do solo, para armazenamento, deixar as áreas de recarga mais livres, das árvores em pé no território. Então, quer dizer, tem uma questão que a gente tem batido muito, tem insistido muito, que é isso: precisamos recompor a vegetação das nossas regiões hídricas, né? Então, Cantareira, por exemplo, a gente tem um levantamento aí feito pelo Atlas da Mata Atlântica, já mostrando que 80% da vegetação nativa lá sucumbiu. Ou seja, se a gente tem uma caixa d'água pelada, ela não vai reter água. A água que desce ali vai escoar como lama para o fundo do reservatório, assoreando o reservatório, piorando a situação desse reservatório, ao invés de ser um armazenamento de água. Então, quer dizer, tem essa questão para a gente é muito interessante. E até um outro exemplo disso, né, que a gente vive aqui numa região conhecida como Terra da Garoa, né? E aí já tem todo um estudo climático mostrando que a perda dessa garoa aqui na região da metrópole de São Paulo tem diretamente a ver com a perda, né, com essa supressão vegetal que a gente teve da Mata Atlântica no entorno da metrópole de São Paulo. Então, quer dizer, tem uma relação direta entre vegetação e produção de água. Então, quer dizer, e a gente também tem que olhar para o proprietário rural, que aí quem tem propriedade rural é quem sempre acaba pagando um mico, né? Porque assim, se eu tenho gado, se eu tenho plantação de pinos e eucalipto, nenhuma delas tem sua função econômica, mas nenhuma delas contribui para a produção de água. Então, quer dizer, se eu tenho alguma dessas atividades econômicas, ou tenho monocultura, usando agrotóxico, eu estou gerando dinheiro, mas estou prejudicando a produção de água. Então, quer dizer, o cara que protegeu o seu território, que tem uma mata nativa lá, ele é penalizado porque ele não ganha dinheiro com esse território protegido, sendo que ele tem uma função ecológica, né? Ele está mantendo a nascente do rio, ele está mantendo a área de recarga, ele está mantendo uma região ali que tem um microclima interessante, uma biodiversidade presente, que também é bacana a gente pensar. Então, associar essas questões, né, de educar primeiro a população, né, para a gente se entender como parte dessas respostas todas que têm que ser dadas. Não adianta a gente só olhar para o governo como um grande provedor de soluções, mas a gente também tem que ser parte da solução e tem que também mostrar qual cardápio, quais pontos do cardápio o governo deve apostar enquanto solução ou enquanto soluções. Mas a gente entender que valorizar o proprietário rural é interessante, que árvores são benéficas no extremo para a produção de água. Então, assim, educar a população, né? Mobilizar as pessoas para que a gente, de fato, se sinta parte da solução e entender todo o panorama que a gente vive. A água não vem da caixa d'água, não vem da torneira, ela vem de muito longe. E se a gente não cuidar desse muito longe, talvez a água não chegue aqui. Não chega no perto, né? Augusto, a gente está com o nosso tempo terminando, mas queria te ouvir nisso também. Quer dizer, do ponto de vista meteorológico, você está falando de ciclos e que, portanto, essas variações de chuvas vão acontecer periodicamente, tá certo? A gente vai precisar se preparar para elas. No entanto, há também um certo, como eu diria, não chega a ser um terror, mas há um conjunto de fatos que muitas vezes confundem a cabeça dos leigos, como eu, que diz o seguinte: olha, a gente está tendo um aquecimento global importante, as mudanças climáticas, olha, nos próximos 100 anos talvez a gente esteja tendo que lutar para ter só 2 graus a mais de temperatura média no planeta e tal, e não 4, 5, etc. Essas alterações climáticas, a quantidade de emissões, etc., tem, em alguma medida, alterado o clima e, portanto, alterado o ciclo das chuvas?
Nós já conversamos sobre isso numa outra oportunidade. Né? Eu preciso que você responda isso muito rapidamente, porque a gente está Aqui terminando. na região metropolitana, de fato, houve um aumento de 2 graus já da temperatura na média, muito mais aquecido e, portanto, conforto térmico muito baixo, as pessoas consomem mais água. É um problema, de fato, antrópico, grave, esse da região metropolitana, que tem a ver com a questão ambiental, preservação do meio ambiente, né? Não tem uma solução simples, ninguém quer sair daqui, os recursos hídricos são poucos, então, portanto, nós precisamos monitorar o que temos e também melhorar o que se faz numa situação de escassez. A meteorologia, em particular, hoje dispõe de previsões, de sistemas de monitoramento por rede de superfície, radar, satélite, modelagem, que poderia ser melhor empregada para essa situação em particular de abastecimento urbano. E nós temos lá um projeto na universidade que visa melhorar, otimizar essa relação entre meteorologia e consumo d'água, né, para o governo. E as soluções não são simples e demandam o esforço de todos e compreensão do meio em que vivemos e também uma ação proativa de todos, né, para minimizar essa situação. Caso contrário, em geral aqui em São Paulo, é das enchentes. Né? A gente tem escassez d'água com enchente. Como é que se explica isso? Né? Má distribuição da água pelo efeito urbano. Sim, pela própria mudança local. Enfim. Então, o impacto global é secundário, o impacto local que nós causamos é o principal. E esse precisa ser resolvido com urgência. Gente, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, foi ótimo, para mim muito esclarecedor, tenho certeza que para quem está nos acompanhando também. E por isso também agradeço a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo, esse lugar para a gente pensar temas relevantes para o país, ajudando a despertar o desejo, a vontade de participar das mudanças políticas, econômicas, sociais, ambientais, que tocam diretamente a nossa vida pessoal e coletiva. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.